Fala galera, hoje eu quero mostrar para vocês um pouco do passo a passo do corte de degradê. Fique de olho no vídeo. Primeiro, eu venho com a pente zero marcando o meu degradê, fazendo as graduações. Sempre respeitando a anatomia do crânio, como vocês podem ver no vídeo. Segundo passo, subo um dedo com pente 1, criando outra marcação ou graduação. Como vocês podem ver, as marcações ela é de forma bem marcadinha, bem certinha, para o seu sombreamento ficar com a qualidade melhor. Segundo passo, eu vou com a pente 1,5 subindo mais um dedo. Eu deixo bem certinho essas graduações, né? E subo bem certinha por igual, para quando eu for desmarcar, não me dá trabalho, né? Ficar fácil de eu identificar onde é a marca da 1,5, onde é a marca da 1, onde é a marca da 0. E como vocês podem ver, todas as marcações, né? Eu, eu subo somente até a recessão baixa, respeitando a recessão e a minha aresta. Agora eu vou começar a desmarcar. Eu desmarco sempre de cima para baixo. Primeiro eu vou desmarcar a marca que ficou entre o pente 1,5 e o pente 1, com a 1 alta. Vou trabalhando a minha alavanquinha até eu conseguir retirar essa marcação que ficou entre o pente 1,5 e o pente 1. Depois eu venho com a pente meio e passo entre a marcação que ficou do pente 0 e o pente 1. Podem ver que eu sempre estico a pele do couro cabeludo aí, ó, para poder ficar mais fácil de eu trabalhar e retirar essa marcação. E passo sempre o pente contra o fio. Sempre contra o fio para poder retirar 100% dessa marcação. Depois de eu passar a pente meio, eu venho com a 0 alto, terminando de eliminar essa marcação entre a 0 e a 1. Podem ver que eu utilizo o cantinho da máquina nos fiozinhos que estão em outra posição, esticando bem a pele, e assim eu vou eliminando facilmente toda essa marcação. Por último, eu vou limpando o que restou de cabelo no meu fade, com a máquina de acabamento. Pessoal, uma dica importante é que na hora que vocês forem fazer a marcação, né, as marcações da 0, 1 e 1,5, vocês fazem os dois lados ao mesmo tempo. E na hora de desmarcar, você desmarca primeiro um lado, depois o outro. Isso que eu estou fazendo agora é um pente corrido, para conectar a aresta às minha, ao meu fade aí, ó. Estou conectando a aresta aí, ó, na lateral do cabelo, com pente corrido, na graduação que eu fiz.
Olha que eu utilizo um pente, que do lado ele é fino e do outro lado ele é mais largo, para poder trabalhar desde a parte menor até a parte maior. E vou retirando todo o excesso do cabelo na tesoura até emendar, até retirar essa marcação aí, certo? Toda vez que você for fazer esse pente corrido, puxa os dentes do pente para fora, para poder não criar buraco no cabelo. Faça a parte do fundo. Eu passo também o pente sempre contra o fio. No sentido do fio, eu pego ele e vou contra o fio passando o pente. Depois do pente corrido, eu pego a tesoura de desbaste, né, que é de tirar volume, e vou texturizando até terminar de conectar essa aresta. Texturizando esse procedimento com essa tesoura aí desbastadeira. Como vocês podem ver, já está quase emendando, já está quase conectando. Essa linha já está ficando suavizada pelo procedimento que eu estou fazendo. Desde a parte menor até a parte maior. Eu trabalho esse meu pente e essa tesoura em todos os ângulos para poder não ficar nenhuma marquinha. Lembre-se, tome muito cuidado sempre para vocês respeitar a recessão, pois como eu costumo dizer, a recessão ela é responsável por dar qualidade ao seu fade, criar aquele tom de sombreamento que parece que você pigmentou, mas na verdade está 100% natural. Depois eu vou com a máquina, né, um pente zero alto, eliminando todos esses nozinhos que ficou, fazendo um polimento no meu fade, passando sempre contra o fio aí, ó, como vocês podem ver, somente aonde tem algum nozinho, alguma marcaçãozinha e retirando com o cantinho da máquina, com a quina da máquina. É como se fosse um ponte cut com a tesoura, né? Que é uma técnica de polimento. Depois eu vou para a parte do topo. Primeiro eu começo molhando bem esse cabelo, preparando bem esse cabelo, dando peso para ele, para então depois eu fazer a divisão da divisão ferradura, né? Separando o topo das laterais, para eu poder então começar a cortar esse cabelo em cima. Penteio todo esse cabelo para trás, como vocês podem ver, para mim poder definir minha mecha guia, que é a mecha onde vai me guiar até onde eu devo tirar esse cabelo, sempre no ângulo de 45 graus, deixando o tupete maior, como se fosse um corte pompador. Pego como referência a minha sobrancelha, o início da sobrancelha, de um lado, puxo o cabelo para um lado, depois eu pego o início da outra sobrancelha, puxo para trás, com aquela parte do pente que separa a mecha. Como vocês podem ver, fica somente a mecha guia no meiozinho.
Depois a gente vai cortar no ângulo de 45 graus, na diagonal, preservando o tupete, tirando aquele volume do fundo. Eu só solto essa mecha que eu cortei após eu pegar a segunda parte. Isso fica melhor pra você não misturar o cabelo. E aí eu vou respeitando a anatomia do crânio. E vou conectando até a coroa. Após definir minha mecha guia, eu penteio todo esse cabelo para um lado. Eu gosto de jogar para o lado que a pessoa penteia, né? E vou cortando de frente para trás. E quem vai me guiar é minha mecha guia, que vai me direcionar até onde eu devo cortar esse cabelo, como vocês podem ver, ó, no meio. Sempre pegando a próxima mecha, fininha também, sem soltar a primeira. Como vocês podem ver, a minha mecha guia ela fica bem evidente. E só retiro o que está passando. Posiciona a mão bem retinha para você tirar o cabelo correto. Tirei o meio, agora eu vou para a lateral. Depois eu vou para outra lateral. Quando você segue o passo a passo de como fazer o corte, né, ter o direcionamento, se torna simples. Basta você praticar. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Agora eu vou conferir esse cabelo, né? Eu pentei o cabelo pro lado que a pessoa penteia, todinho, e vou retirando as pontas que ficaram passando. Eu me posiciono contrário ao lado que eu penteei e venho puxando pela lateral, contra o fio. E vou retirando o excesso. Somente o excesso que ficou ali, ó, pela lateral, conferindo esse cabelo, ou aferindo. Tá vendo que ficou bem certinho. Tem algumas pontinhas ainda irregular que a gente vai retirando ali, ó.
só para certificar que esse cabelo ficou corretamente cortado. Faço o início, o meio e por último o fim. E também a parte da coroa, né? É muito importante lembrar disso. Na parte da coroa, eu penteio também da mesma forma, só que eu já venho na posição diferente, como vocês podem ver. Somente o cabelo em excesso. Depois de eu fazer essa conferência, o que que eu faço depois? Eu vou conectar esse cabelo do topo com o cabelo da lateral, né? Com o meu fade. Para isso, eu penteio todo o cabelo para trás e venho fazendo uma divisão em V, a partir da recessão alta, como vocês podem ver no vídeo. Aí eu subi um pouquinho, mas logo eu vou corrigir, puxando ali da recessão alta. Essa divisão ela é muito importante, né? Vocês fazerem ela certinha, que aí vocês preservam a franja. Olha lá, vou puxar na recessão alta para preservar a franja, não mexer na franja do cabelo. Vou conectar somente essa parte aí, ó, no ângulo de 90 graus, reto, na vertical. Somente os cabelos que estão passando, como vocês podem ver no vídeo. Eu gosto de fazer uma perna do V, depois eu faço o outro lado. Olha o outro lado aí, recessão alta, na diagonal, até a parte do fundo, preservando a franja, e aí eu venho tirando só o excesso. Bem certinho, ó. Um ângulo de 90 graus. Meus dedos funcionam como uma régua. Eles têm que ficar posicionados corretamente para que meu corte saia correto também. Ele é o responsável por dar esse ângulo ao meu corte, da formato quadrado, redondo e por aí vai indo. Agora eu vou conectar o outro lado, né? Pente corrido, tirando o excesso. Vou conectando as duas laterais aí, tirando mais um pouquinho do excesso do cabelo. Aí dessa região da aresta também. Parte do fundo. E antes de texturizar esse cabelo com a tesoura desbastadeira, qual é a minha dica? É muito importante vocês fazerem sempre
esse processo com o cabelo seco. Então você seca bem esse cabelo, né? Para então só depois você texturizar, fazer esse acabamento. Eu já penteio logo, escovo, tudo certinho, para depois eu vir tirando as imperfeições. Primeiro, antes, quando eu vou pentear o cabelo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de secar primeiro esse cabelo, tirar o excesso da água com a escova raquete. Depois eu venho escovando com a escova de escovar, fazendo o penteado. É o aspecto que ficou esse meu cabelo em cima. Parte da frente maior, né? Só que o formato que ficou um formato correto, porque eu preservei mais a franja e fui tirando no ângulo de 45 graus, projetando esse rosto para frente. Veio mais uma vez, tirando alguma imperfeiçãozinha no pente corrido. Faço um pouco de clip overcomb, né? Terminando de retirar esse excesso, somente nos fios que estão passando. Depois eu venho texturizando esse cabelo. Ele já seco aí. Ele seco que ele já me mostra o resultado que ele vai ficando. E se eu fizer esse procedimento com o cabelo molhado, ele já não vai me mostrar, ele vai esconder alguma imperfeição ali que quando só vou ver quando eu secar. Então eu já texturizo ele já seco, né? E já vai me dando o resultado final aí. Terminando de conectar mais esse cabelo do topo aí com fade em toda a parte do cabelo.
pela parte do pezinho. Também gosto muito de respeitar esse desenho natural do pezinho, né? Não entrar tanto, e aí quando tá nascendo não fica aquela coisa legal, deixando ele mais curvadinho, dando um design melhor pro corte. Então, galera, esse é o meu resultado final, né, do corte. Espero que vocês tenham gostado da aula e que o vídeo tenha ficado bem explicativo. Tchau, tchau, muito obrigado. Dá um like aí, viu? E se inscreva-se no nosso canal.